Maria Bethânia Batista de Jesus, sou do terceiro ano B matutino, faço parte do Colégio Estadual Integração e hoje eu vou contar sobre a primeira fase do modernismo no Brasil. Bom, a primeira fase do modernismo no Brasil é chamada de fase heróica. Essa fase durou de 1922 a 1930 e teve como principal foco quebrar os padrões artísticos da época, dar uma repaginada na estética da arte brasileira. Nessa fase heróica, nós tivemos como principal evento a Semana da Arte Moderna, muito conhecida pela nação brasileira. E por que ela foi importante? A Semana da Arte Moderna foi muito importante porque ela deu origem, ela fez com que o modernismo nascesse no Brasil. Nessa fase heróica, nós tivemos grandes autores brasileiros, como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, e nos textos, nas artes desses autores, eles tinham como foco falar sobre a valorização do cotidiano, eles falavam de coisas comuns do nosso dia a dia. E através desses autores, surgiram dois grupos importantíssimos do modernismo, que é o Grupo Antropófago e o Grupo Pau-Brasil. Oi, me chamo Ana Júlia, sou do terceiro ano B e vou falar sobre as características da fase heróica. As características são nacionalistas, revisões do passado e da cultura brasileira, ironia e sarcasmo, críticas sociais, linguagem coloquial, uso de verbos livres, sem métrica e branco sem rima e regionalismo. Oi, meu nome é Kailane, sou do terceiro ano B matutino e vim falar sobre os autores do modernismo. Na primeira fase, os autores são Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Antônio Alcântara Machado, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Graça Aranha. Meu nome é Emily Kathleen e irei falar sobre algumas das principais obras. Nós temos Memórias Sentimentais de João Miramar e Pau-Brasil, de Oswaldo de Andrade. Nós temos Paulo Serreira Esvairada e Macunaíma, de Mário de Andrade. E nós temos Libertinagem, de Manuel Bandeira. A segunda fase do modernismo é chamada fase da consolidação. Esta fase no Brasil ocorreu de 1930 a 1945 e os moldes trabalhados da primeira fase já estavam consolidados na arte brasileira. No início da fase da consolidação, nós estávamos em um diferente contexto histórico. Era Vargas, fim da política do café com leite, início da Segunda Guerra Mundial. Então, os assuntos tratados ali naquelas obras eram totalmente diferentes dos assuntos tratados na primeira fase, que era a fase heróica no modernismo. Dando continuidade ao assunto, é bastante importante a gente falar que durante essa fase, que também era conhecida como geração dos 30, se falava muito sobre problemas sociais e políticos que estavam relacionados ao Nordeste. Os principais artistas deste ciclo foram Graciano Ramos, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles. Olá, eu sou Ana Jéssica do terceiro B e eu vou falar sobre as características. As principais características eram o nacionalismo, a valorização da cultura, a linguagem coloquial, o uso de versos livres sem métricas e brancos sem rimas, o regionalismo e universalismo e a influência da psicanálise, as temáticas mais abstratas e abrangentes. Como autores da segunda fase, nós temos o Carlos Drummond de Andrade, a Cecília Meirelles, o Vinícius Moraes, o Graciano Ramos, o Jorge Amado, o Raquel de Queiroz, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Mário Quitanda. Prosseguindo com algumas das principais obras, nós temos alguma poesia, A Rosa do Povo, Vidas Secas, Capitães de Areia, O 15, entre outros. Olá, me chamo Márcio Vicente, eu estarei explicando o que foi a terceira fase do modernismo. Bom, a terceira fase do modernismo, também conhecida como pós-modernismo, ela se iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, e é caracterizada pela pluralidade dos moldes estéticos e experimentação linguística. Há 3 representantes no Brasil desse movimento, dentre eles estão João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. O pós-modernismo, ele é um movimento que se reflete em tudo, tanto na arquitetura, quanto na literatura, na arte, na moda, em tudo que você puder imaginar. Ele também é caracterizado pela pluralidade, mas também pela individualidade, e não possui regras. Irei falar também das características do pós-modernismo, que são individualismo, cultura e espetáculo, sem regras de liberdade de expressões, exploração e experimentação, hiperrealismo, início do real imaginário, informação e produção em massa. Principais movimentos. Pop art. O conceito surgiu na Inglaterra nos anos 60, mas foi nos Estados Unidos que explodiu e repercutiu o mundo afora.
É caracterizada pelo consumo, publicidade e o American Way of Life, estilo de vida americano. O movimento utiliza a cultura de massa popular, mas é uma crítica ao capitalismo. Minimalismo. Esse movimento foi de contramão ao pop art. Aqui o objetivo era dizer muito com pouco, ser o mais minimalista possível. O minimalismo é marcado por usar uma quantidade limitada de cores, formas geométricas simples e tem um grande apelo no design e na arquitetura até hoje, criando obras e objetos básicos mais sofisticados. Expressionismo abstrato. Esse movimento une traços de expressionismo e do simbolismo. A arte produzida aqui era carregada de muita emoção e o expressionismo abstrato ficou muito conhecido por causa da técnica pintura de ação. O objetivo era romper com essa pintura tradicional, utilizando o egotismo e improvisar.